Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este tapete são um cone de barbante na cor azul, número 6. Você não vai utilizar o barbante todo, o cone de barbante todo. No máximo, você vai utilizar a metade ou até menos da metade do cone. E barbante número 6 na cor crua. Um conezinho também de barbante. Você também não vai utilizar todo o cone de barbante. Você vai utilizar agulha de crochê 3,5 milímetros ou agulha de crochê número 7, para quem usa de numeração. E você vai utilizar também agulha de tapeçaria. A espessura tem que ser para que possa passar o cordãozinho do barbante aqui por dentro, fiozinho de barbante. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este tapete. Para iniciarmos o nosso trabalho, nós vamos começar aqui com o fio cru. Você vai fazer 6 correntinhas. A laçadinha inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E você vai fechar em círculo na primeira com um ponto baixíssimo. Feito o círculo de correntinhas, agora você vai fazer aqui dentro desse círculo 16 pontos altos. Então, você vai subir as 3 correntinhas para iniciar, já contando como primeiro ponto. E você vai fazer mais 15 pontos altos aqui dentro desse círculo. Ele vai ficando assim, dessa forma. Feitos os 16 pontos, você vai fechar a carreira na terceira correntinha do primeiro ponto feito. Você vai agora subir 3 correntinhas. Para a segunda carreira, você vai fazer 2 pontos em cada ponto de base. Então, aqui nós vamos fazer mais um ponto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. No próximo ponto, 2 pontos altos. E em todos os pontos de base, você vai fazer 2 pontos altos, totalizando 32 pontos. Feitos aqui, então, os 32 pontos, agora para a próxima carreira, você vai fazer 3 correntinhas para subir. No próximo ponto de base, você vai fazer 2 pontos altos. Já no próximo, você vai fazer apenas 1. E no seguinte, você vai fazer 2. Então, você vai intercalando em um ponto de base, você faz apenas um ponto. E no ponto seguinte, você faz 2. Vai intercalando até o final da carreira. Feita a terceira carreira, você vai fechá-la também com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. E agora, a sequência para a próxima carreira é a seguinte. Você vai subir 3 correntinhas, fazer um ponto alto no próximo ponto de base. E no seguinte, você vai fazer 2 pontos altos. Agora, novamente, um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no seguinte e no terceiro, 2 pontos altos. Então, a sequência vai ser um ponto alto e 2 pontos altos, ó, como nós fizemos aqui. Você vai fazer essa sequência por toda a carreira. Terminada a sua quarta carreira, o seu tapete ele vai ficando dessa forma. Então, agora nós vamos finalizar essa quarta carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Nós vamos subir agora 3 correntinhas e nós vamos fazer a seguinte sequência. São 3 pontos para depois fazer o aumento. Então, um ponto alto são as 3 correntinhas, o segundo ponto alto que nós fizemos aqui, o terceiro ponto alto no próximo ponto e agora o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Novamente a sequência, ó, um ponto alto,
2 pontos altos, 3 pontos altos e agora o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. A sequência para esta carreira é esta: 3 pontos e um aumento. Terminada aqui a quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fechá-la e vai fazer a próxima repetindo a mesma sequência do aumento dessa carreira anterior. Ou seja, você vai subir as 3 correntinhas, fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo você vai fazer o aumento. Então, repita a carreira anterior para essa carreira. Quando você finalizar, então, a sexta carreira, você vai fechar com um ponto baixíssimo, só que você já vai também trocar de cor. Então, você vai introduzir a agulha ali na terceira correntinha do primeiro ponto, e quando você puxar o fio, você vai puxar juntamente com o fio cru e o fio azul. Então, ó, você vai puxar os 2 fios aqui por dentro. Só que você vai continuar na agulha só com o azul. O branco você vai, ou o cru, você vai puxar lá para baixo. Vai deixar lá à espera para depois você cortar. Porque você tem que trabalhar alguns pontos para esconder o fio para depois você poder cortar. Então, agora você vai subir as 3 correntinhas. Você vai fazer ponto alto sobre ponto alto apenas. E segurando ali nos primeiros pontos aqueles 2 fiozinhos que ficaram lá atrás, o azul e o cru. Então, agora você vai trabalhar só ponto alto sobre ponto alto nessa carreira em azul. Sem aumentos, apenas ponto sobre ponto. Quando você tiver trabalhado já uns 5 ou 6 pontos, aí você já pode cortar aquele fiozinho azul do início e o fiozinho cru que você não vai mais ocupar para esse círculo. Ó, você já segurou os fios ali atrás. Você pode já cortar esse fio cru e essa pontinha do azul. E agora você vai trabalhar essa carreira toda em ponto alto sobre ponto alto. Terminada a carreira em azul, ó, o seu trabalho ele vai ficando dessa forma. Então, agora você vai finalizar essa carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto, na terceira correntinha do primeiro ponto. E você vai arrematar essa parte. Nós vamos reservar este círculo, ó, escondendo aqui alguns pontinhos, escondendo esse fio do arremate por alguns pontos. Porque nós teremos que fazer mais círculos iguais a este para formar a nossa peça. Ó, vamos cortar os fiozinhos do arremate, os fiozinhos do início. E esse círculo ele já está pronto. O primeiro círculo deles, porque nós temos que fazer 8 círculos no total. Então, temos aqui o primeiro, você vai fazer agora mais 7 círculos iguais a este. Depois que você terminar os 8 círculos, eles vão ficar assim, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, que você tem vários círculos. Então, você vai separar agora 2 grupos de 4 círculos. Ó. Então, nós temos 4 para este lado e temos 4 para este lado. Você vai deixar 4 reservado e 4 você vai utilizar. Dessa forma, você vai fazer uma carreira com 4 círculos. Ó. E você vai unir do lado deles de cada um. Então, você vai unir esses 4 círculos, dobrando os círculos da seguinte forma. Primeiro vamos fazer essa parte, depois a gente faz a carreira de baixo. Nós vamos dobrar o círculo, ó, até que você pegue a carreira do acabamento, uma carreira e um pouquinho da terceira. Por quê? Porque você também vai ter que emendar na parte de baixo, então você não pode dobrar muito, senão ele não vai ficar retinho.
Então, para você fazer o teste se ele vai ficar retinho na parte de baixo, você dobra a parte de baixo e a parte lá de cima também, ó. Eles têm que ficar retinho dessa forma. Então, agora você vai unir primeiro essa parte, depois você vai dobrar essa outra parte aqui e vai unir com o próximo círculo da mesma forma. Que nós vamos já dobrar para você ver como fica, ó. Temos aqui 1, 2, 3 e o quarto você também vai unir da mesma forma. Dobrando aqui o círculo, ó. Observe que ele tem que ficar similar aqui às 3 dobras do círculo, tanto as do lado quanto a de baixo. Você dobra ele 3 vezes, pega o último círculo e dobra da mesma forma. Então, nós vamos dobrar aqui, olha, esse aqui ele já está maior, ele tem que ficar um pouquinho menor para que dê certo com essa parte do lado. E vamos dobrar aqui também a parte de baixo. Ó, então, nós vamos unir primeiro só essas partezinhas aqui dos lados. Depois, quando nós vamos fazer a de baixo, nós vamos também unir a carreira de baixo só dos lados. E por último, nós vamos unir os meios. Então, vamos unir a primeira dobra. Você vai colocar a agulha, ó, de tapeçaria com o fio cru, porque é o fio onde você vai emendar, é da mesma cor para não aparecer a emenda. E você vai fazer um nozinho ou 2 nozinhos aqui na pontinha, para que ele não escape a hora que você puxar o fio. Você vai colocar o fiozinho aqui, ó, na primeira parte. Vai puxar até o nozinho, ó, e vai começar a fazer a união, pegando 2 pontinhos desse lado, 2 pontinhos desse outro, ó. Você vai fazer a união dessa forma, ó, indo e voltando, ó. Agora pegamos do lado direito uns 2 pontos pela parte de cima, juntamente com o lado esquerdo, e puxamos o nosso fio ali por dentro, fazendo a emenda. Ó, voltamos aqui no lado direito, pegamos mais uns 2 pontinhos, lado esquerdo, e saímos unindo mais uma vez, ó. Já vai ficando juntinho. Então, nós vamos sempre fazendo esse movimento, voltando aqui do lado direito, pegando o lado esquerdo também, uns 2 pontos e puxando. Voltamos aqui para o lado direito, pegamos uns 2 pontinhos, junto com o lado esquerdo mais uns 2 pontinhos, e voltamos fazendo a união. Ó, a união ela não aparece, ele já fica presinho. Você vai unir esses 2, depois esses 2 e esses outros 2 aqui, ó. São 3 pétalas que você vai unir dos lados. Depois nós vamos fazer a mesma coisa para aqueles outros 4 motivos que a gente tem reservado. Vamos unir dessa mesma forma, só que eles vão ficar virados de cabeça para baixo, porque aí nós vamos fazer a união do meio. Então, faça essas 3 uniões agora. Feita a união aqui, então, da primeira carreira com 4 círculos, ela vai ficar dessa forma. Você observa que aqui ela já está unida, ó. Agora, nós vamos fazer a outra união dos outros 4 motivos. Então, esses, por enquanto, nós vamos deixar reservado. Você vai fazer a mesma coisa agora com essa outra carreira de motivos, ó. Vamos deixar isso aqui reservado. Você vai fazer a mesma coisa com essa parte aqui. Você vai dobrar os mesmos lados. A parte de baixo, ó, você vai unir só os lados por enquanto. Por quê? Porque depois, quando nós unirmos esses 4 motivos que faltam unir, você vai pegar aquela parte que já está unida, você vai colocar lá em cima. Você vai virar esses que você uniu aqui, ó, você vai ter unido só os ladinhos deles. Você vai virar daí de cabeça para baixo. E, por último, você vai fazer a união só dos meios.
Então, nós vamos unir só os lados dos outros 4 e depois, quando nós tivermos as duas carreiras, as duas tiras de 4 motivos unidas dos lados, nós vamos unir só as partes do meio, que são a parte de baixo de cada carreira, ó. Ela vai formar a nossa flor. Então, una agora esses 4 motivos da mesma forma que você uniu aqueles outros, só dos lados. Se você tiver alguma dúvida em relação ao arremate na hora da união, ó, ele é feito da seguinte forma: você já uniu toda essa parte dos dois lados, você coloca o fio aqui para baixo, pelos pontinhos brancos, ó, fio aqui embaixo. Você pode até aproveitar para pegar aquelas duas pontinhas em azul aqui por baixo do trabalho e unir mais um pouquinho, para deixar elas mais juntas. Ó. E agora você faz o arremate. Você passa a agulha por baixo de alguns pontos, puxa o fio e passa por dentro dessa laçadinha que se forma quando você puxa o fio. Ó. Aperta bem, passa novamente por uns 2 pontinhos a agulha, puxa por dentro dessa laçadinha aqui que se forma e puxa fazendo o arremate. Agora você pode cortar o fio e deixar um pedacinho sobrando, ó. Depois esse pedacinho você esconde ou com agulha de tapeçaria ou com agulha de crochê por alguns pontinhos aqui da parte em branca, para não deixar o fio ali soltinho e cortar ele logo no arremate. Então você esconde um pouquinho e depois você corta. Nós já terminamos de fazer a união dos outros 4 círculos, ó. E nós temos aqui em cima aqueles que nós já tínhamos unido. Então, agora nós vamos virar esses últimos de cabeça para baixo. Ó. Vamos virar aqui meio com meio. E nós vamos fazer a união das partes do meio que ficaram. Então, tem, ó, uma parte, 2, 3, 4 partes do meio para a gente unir. Você vai fazer a mesma coisa. Você pode até virar o tapete, ó, com o comprimento lá para cima. Ó. Deixa só esses 2 aqui. Emenda o fio aqui novamente, como nós ensinamos a união, e vai unindo essa parte do meio. Depois você passa para a próxima, une essas partes aqui. E para as outras duas você faz a mesma coisa, fazendo a união com o fio cru e a agulha de tapeçaria. Depois que você fazer a união de todos os círculos no meio, eles vão ficar dessa forma. Eles formam 1, 2, 3 flores no meio do seu trabalho. Fica um efeito bem lindo no tapete. Então agora, a dica que nós damos para você terminar o tapete é a seguinte: você vai observar que a pontinha das pétalas, ela fica um pouco afastadinha. Você pode então, para juntar as pontinhas, fazer uma carreira de ponto baixo ao redor do trabalho com a cor azul, né, a cor do contorno, para que quando você chega aqui na pontinha, você pegue esses 2 pontos juntos para fazer o ponto baixo. Assim ele fecha a pétala e a carreira de ponto baixo, ela não tira o efeito redondo que fica no tapete, dos círculos que formam o desenho do tapete. Então ela não tira esse efeito redondo. Então, você pode fazer a carreira de ponto baixo aqui ao redor. Nós vamos começá-la para você ver como se faz. Você vai emendar o seu fio aqui, ó, pelo lado direito do trabalho, em qualquer pontinho. Puxa a laçadinha. Sobe 1, 2 correntinhas. E aquele fiozinho do início você vai prendendo à medida que você vai fazendo os pontos baixos. Ó. Vamos mostrar para você como se faz ali na hora da união das duas pontinhas. Ó. Uniu, prendeu um pouquinho o fiozinho do início, você deixa o fiozinho lá para trás e faz só nos pontos de base, sem segurar o fio mais. Ó. Quando você chegar aqui na pontinha, você vai colocar a pontinha, ó, bem juntinha, uma com a outra. Você vai pegar aqui o próximo ponto, juntamente com aquele ponto seguinte, que une as duas pontas, puxa a laçadinha ali por dentro e faz o ponto baixo. Ó, você fechou
a pétala. Agora você continua nos próximos pontos de base, fazendo os pontos baixos normalmente. E quando chegar nas próximas pontinhas, você faz essa união também. Ó. Faça ao redor de todo o tapete. Quando você estiver terminando o contorno em ponto baixo, você vai arrematar então essa parte do contorno, fechando a carreira com ponto baixíssimo, aqui, no primeiro ponto da carreira, e arrematando essa parte. Agora você vai esconder esse fio do arremate por alguns pontos. Ó. Passando novamente aqui para frente e mais uma vez lá para trás. Então, o seu tapete, depois de feito o contorno com ponto baixo, ele já está pronto. Ó, ele já ficou com as pontinhas todas unidas, fica mais uniforme e já está pronto para ser utilizado. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelo de tapete em crochê feito com barbante.